é verdade, a educação se constrói em rede, sem barreiras. E é por isso que eu estou aqui, uma grande honra participar da Jornada Edu Online. Eu sou Pedro Simas, professor, historiador, vice-diretor pedagógico de uma grande rede de educação, um pesquisador na área de direitos humanos e um entusiasta das metodologias ágeis, ativas e das pesquisas sobre organizações multigeracionais. Eu venho compartilhar com vocês os cenários da educação na terceira década, as educações 3, 4 e 5.0, essas escolas. Mas antes, nós faremos uma viagem histórica para entender como chegamos até aqui, da primeira educação até a 5.0. Vamos começar essa viagem e eu espero contribuir bastante com esse evento. Vamos lá! Antes de começar, eu queria fazer uma pesquisa com cada um de vocês. Pega o celular aí, dá uma lida nesse QR Code e responde essa pesquisa. Eu quero entender quantas gerações diferentes estão assistindo esse vídeo. Muito obrigado pela sua resposta. Vamos começar. No ano passado, no segundo semestre, o Estadão lançou uma reportagem que trazia uma pesquisa que mostrava que boa parte dos professores, dos novos professores, tem se formado à distância, por modalidade EAD. Nesse mesmo período também saíram outras matérias. Por exemplo, uma delas falava que alunos começaram a lembrar muito mais dos professores do YouTube do que dos professores da sala de aula, dos professores presenciais. Muita gente começou a ficar de cabelo em pé. Mas espera aí, o que foi que mudou? Bom, vamos começar a entender lá de trás. Os primeiros modelos de educação, eles eram bem diferentes dos que nós temos hoje. Era a época da educação 1.0. Mas quais são as características desse primeiro modelo? Bom, esse primeiro modelo, ele existe há milênios. Era aquela educação fornecida para pequenos grupos ou até de maneira individual. Se você, por exemplo, lembrar da Grécia Antiga, poucos jovens estudavam em liceus privilegiados por terem professores filósofos. Se a gente viajar um pouquinho mais para cá, lá na Idade Média, nas universidades, as aulas eram ministradas para pouquíssimos alunos, grupos geralmente que faziam parte do clero, da Igreja Católica. Então, a educação 1.0 era uma educação restrita para poucos, geralmente para membros da elite, e mais, pautada no princípio de que todo o conteúdo ele era transmitido para o aluno, que o recebia de maneira passiva, e o professor era considerado o centro do conhecimento. Com o tempo a coisa mudou. No século XVIII, quando começou a primeira Revolução Industrial, século XIX, a segunda, a escola ganhou um novo papel. Se antes, na versão 1.0, ela tinha a grande atribuição de transmitir para poucos a educação, agora essa escola passa a fazer parte de um sistema maior. Surge a escolarização, o projeto de tornar pessoas padronizadas em seus comportamentos, em seus desejos, em seus pensamentos. Colocar jovens em sala de aula e ensinar a estes como obedecer, cumprir tarefas e, sobretudo, viver com um tempo completamente planejado e cronometrado. A escola 2.0, ela é tão como a fábrica fordista, uma fábrica de pessoas, entre aspas. E foi muito criticada pelo próprio pensador Foucault. Foucault analisou essa escola como uma escola de reprodução de pessoas e a comparou a instituições de sequestros, entre aspas, como, por exemplo, manicômios, hospitais, presídios. Se a gente observar, tem até aquelas velhas semelhanças. Corredores muito longos, várias portinhas, celinhas, né? Em geral, um toque sonoro e as pessoas saem para o banho de sol no presídio e depois elas voltam. Qualquer semelhança com corredores, sala de aula, recreio, intervalo e aula de novo não é mera coincidência na visão de Foucault. Há uma outra citação muito interessante. Olha o que Kant disse. É por isso que se mandam as crianças à escola, não tanto para que aprendam alguma coisa, mas para que se habituem a estar calmas e sentadas e a cumprir escrupulosamente o que se lhes ordena, de modo que depois não pensem mesmo que têm de pôr em prática as suas ideias. Está muito claro aí que a escola 2.0 é aquela escola com fileiras, alunos sentados, recebendo também o conhecimento de maneira muito passiva, sem mão na massa, sem prática, sem protagonismo,
com o objetivo apenas de adestrar, entre aspas, corpos e formar trabalhadores e consumidores. A escola fornecia pessoas para as fábricas e não tinha o objetivo de estimular a criatividade. O tempo mais uma vez avançou, a gente superou a Segunda Guerra Mundial e as ciências sociais, no período pós-guerra, começaram a analisar as gerações. Começaram a entender que dentro de um determinado período de tempo, de 15, 20 anos, por exemplo, pessoas jovens, por exemplo, tinham vivido fenômenos globais e locais semelhantes. E isso, de certo, teria moldado o seu comportamento e feito com que eles tivessem traços em comum. Surgiu aí uma grande atenção para as gerações, e a educação também não ficou fora disso. Esses tipos de estudos ganharam bastante espaço, e daí surgiram os conceitos que definem as principais gerações das quais nós ouvimos falar nos dias de hoje. Você certamente já ouviu falar dos Baby Boomers, da geração X, dos Millennials ou geração Y e da geração Z. Pois é, vamos comentar alguns traços de cada geração dessa aqui. A primeira delas é a geração Baby Boomer, que por convenção inclui aqueles que nasceram entre 45 e 64. Primeiro, o que essas pessoas viveram? Elas viveram o período da Guerra Fria. No mundo pós-guerra, viram seus pais trabalharem demais para reconstruírem os seus países em geral, ou pelo menos as economias de seus países. Entenderam que uma maneira de reconstruir era ter família e muitos filhos. Isso era um símbolo muito forte. Por isso predominam famílias muito grandes. Nesse período, por exemplo, a taxa de natalidade no Brasil, década de 60, chegava a 6 filhos por família. Além dos muitos filhos, o Baby Boomer também aprendeu que trabalho e diversão não podiam estar juntos. Primeiro vem a obrigação e depois todo o resto. Também aprenderam que os modelos verticais, piramidais das empresas eram naturais. Aprenderam a respeitar e obedecer ordens. Aquela história de que missão dada é missão cumprida vem dos Baby Boomers. Da mesma forma que eram tradicionais, os Baby Boomers também eram contestadores. Eles testemunharam, por exemplo, as guerras da Coreia e do Vietnã. Viram seus ídolos protestarem, tocarem no Woodstock, saíram às ruas, viram as meninas levantarem mais uma vez a bandeira da igualdade, do feminismo. Também foram às ruas no Brasil, por exemplo, para protestar contra o ato institucional número 5. Cantaram as músicas do tropicalismo, viram a Bolsa Nova um pouquinho antes e tiveram seus filhos. Esses filhos pertencem à geração X. No Brasil, convencionalmente, aqueles que nasceram entre 64 e 85. Também foram educados no modelo 2.0, só que agora militarizado. Escolas que valorizavam bastante a disciplina, o nacionalismo, eles vivenciaram um boom da economia, o famoso milagre econômico. Período muito curto de crescimento do PIB brasileiro e do consumo. Diante de sua crise, quando o Brasil sucumbiu, junto com a crise internacional do petróleo, a partir ali de 73, esses jovens começaram a viver um outro lado, a escassez. Costumeiramente, tinham bicicletas que eram divididas entre 3, 4 irmãos, uma televisão só em casa, também tinham apenas um telefone, um som para escutar, né, um aparelho de som, e acabaram crescendo com aquela perspectiva de que eu vou trabalhar para poder superar essa escassez. Se acostumaram a trabalhar muito, todo mundo queria comprar o seu próprio carro, o seu telefone, ter sua própria televisão com controle remoto, e ao invés de uma radiola ali no centro da sala, quem sabe um Walkman, poder escutar a própria música. Para muitos cientistas sociais, a geração X foi muito consumista, porque também, pela primeira vez, teve a televisão a cores e foi bombardeada pelas propagandas, pela publicidade que dizia consumam, consumam, consumam. Olha um exemplo interessante desse momento. Eu trouxe aqui para vocês uma propaganda da Caloi que representa bem esse bombardeiro aí de publicidade e de consumo que acabou atingindo a geração X. Olha que interessante. Nessa época,
os jovens recebiam na rádio e na TV a informação: olha, a Caloi lançou uma nova bike, bicicleta, a berlineta, o modelo berlineta. Passe na loja mais próxima, pegue um cartaz e leve para casa para convencer seu pai de comprar uma para você e para seus irmãos. Geralmente se dividia, né? Olha que interessante essa publicidade. Não esqueça a minha Caloi. As crianças iam em qualquer loja da Caloi, pegavam esses cartazes e colocavam a fotinha 3x4 em cima aqui, ó, desse rosto que não está aparecendo no cartaz, né? É justamente para isso. E aí a ideia é: espalhe esse cartaz pela casa e convença seu pai e sua mãe de comprar essa linda bicicleta. Isso é só um exemplo de como essa geração ela foi estimulada ao consumo, acabou se tornando muito dedicada ao trabalho, começou a valorizar muito a promoção dentro de uma empresa. Muitos casos existem dos X que começaram, por exemplo, no primeiro posto da organização e acabaram como gerentes, presidentes. A ascensão dentro das empresas era muito valorizada. A geração X teve menos filhos que os pais, que tinham 6. Acabaram tendo 2, 3, viviam em apartamentos, num processo de verticalização das cidades. Esses filhos formaram a nova geração, a Millennials ou a geração Y. Os Millennials, que nasceram no final da década de 80, até ali o finalzinho da década de 90, perceba que o intervalo está diminuindo, eles viveram num mundo completamente diferente. O governo Sarney, quando ainda eram crianças, Collor, depois o governo FHC, o Plano Real, a eleição de Lula no início dos anos 2000, conheceram a internet pela primeira vez, a internet que era discada nos finais de semana. Lembra daquele modem que ficava chiando e o bonequinho do Windows Messenger rodando, girando, ficava quase tonto até conseguir conectar. Baixar uma música MP3 era um desafio, eram horas, e ninguém imaginava assistir um vídeo em tempo real. Nós conhecemos os primeiros provedores de internet, a AOL, tivemos e-mails gratuitos da AOL, acessamos as salas de bate-papo do Mirk, da América Online e depois da UOL, tivemos conta no falecido Orkut e iniciamos o Facebook. Também vivenciamos o surgimento das primeiras startups de grande sucesso que nós temos hoje, como a Google, por exemplo. Vimos os nossos pais trabalharem demais, mas também na internet encontramos um mundo sem fronteiras, conhecemos novas culturas, novos lugares e percebemos que existiam novas possibilidades. Foi a geração Y que adentrou uma nova educação. A escola 2.0, lá da Revolução Industrial, que permaneceu até o finalzinho do século XX, passou a ser substituída pela educação 3.0. Esse é um quadro que resume algumas características das novas escolas do século XXI, que estão marcando muita presença nessa terceira década. Mas antes, eu quero falar um pouquinho mais do século XXI. Se os primeiros anos 2000 foram vividos por adolescentes da geração Y, essa fase também marcou a chegada de duas novas gerações, a geração Z e a geração Alpha. Vamos falar um pouquinho desse mundo chamado de VUCA. VUCA é um acrônimo de volátil, incerto, complexo e ambíguo. Pois é, esses novos tempos são caracterizados por muita velocidade, por muita mudança. Inclusive, a mudança é a única constante dessa nova era. A geração Z é formada por aqueles que nasceram a partir de 2000. Já a Alpha, por aqueles que nasceram a partir de 2010. Então é fundamental entender este novo mundo e como esses jovens se comportam para que a gente possa entender também os novos rumos da educação. Se nós já falamos de primeira, segunda revolução industrial, a terceira revolução industrial aconteceu após a Segunda Guerra Mundial, com a energia nuclear, o advento dos primeiros computadores, agora nós vivemos a quarta revolução, caracterizada pela inteligência artificial, pela robótica, a internet das coisas, a realidade aumentada, a impressão 3D, nanotecnologia e biotecnologia. Tudo isso tem acontecido de maneira muito veloz. E os grandes impactos dessas transformações nas indústrias, nas economias, nas formas de produzir e consumir, trazem esses dados que eu vou mostrar no próximo slide. Olha agora esses números que eu confesso que são um tanto assustadores. Vou ler aqui.
47% das profissões que existem hoje tenderão a deixar de existir até 2030. São dados do Banco Mundial, tá? Daqui para lá, 2030, o mundo terá mais, pelo menos, 800 milhões de desempregados por conta da tecnologia, sobretudo da inteligência artificial. 65% dos jovens de hoje terão profissões que ainda não existem. No Brasil, 67% dos jovens têm se arrependido das profissões e dos cursos superiores que escolheram até os 30 anos de idade. Depois de entrar na faculdade, de se formar, conseguir iniciar uma carreira, eles percebem que muitas vezes as suas escolhas foram feitas num mundo que hoje não mais existe. As mudanças são tão grandes que elas abrem novas possibilidades e talvez esse seja um dos fatores que leva a esse quadro. Outros números preocupantes que retratam certamente esse momento de muita incerteza e de grandes transformações são de 31% a 35% dos jovens da geração Y e Z, segundo a Associação Americana de Psicologia, podem sofrer de transtornos emocionais, como, por exemplo, a ansiedade. Nós também podemos chamar os Z e os alfa de nativos digitais. Enquanto nós, da geração Y, vivenciamos a internet finais de semana, esses jovens estão conectados 24 horas por dia e também têm uma grande facilidade de lidar com várias telas ao mesmo tempo. Um smartwatch, um smartphone, um tablet, uma Smart TV. A Ciagueire e a Pearson fizeram pesquisas muito valiosas que retratam bem essa realidade. Observe esse gráfico aqui. Em 2025, estima-se que 30% de todas as ações na internet serão feitas ao vivo. Um sinal de que os nossos jovens estão trocando as relações presenciais pelas virtuais e que isso é muito natural para cada um deles. Olha esse outro gráfico. Em 2010, os adolescentes tinham em média 300 interações por dia via aparelho celular. Mandar foto, receber mensagem, mandar áudio, receber notificações, aquelas que vêm na barrinha superior do sistema operacional de cada, aparelho. Em 2025, a promessa de que essas interações cheguem até quase 5.000 por dia. Ou seja, está aí mais uma prova. Os aparelhos digitais, os dispositivos, fazem parte do cotidiano. Não é mais só final de semana, é o tempo inteiro. É cultura digital. Numa comparação entre os millennials, os Y e os Z, olha que interessante. Como é que eles preferem aprender? Perceba que os números são parecidos, né? Eles querem aprender pelo YouTube. A geração Z prefere um pouquinho mais, mas está bem parecido. Eles querem aprender através de games, gamificação. E também valorizam livros, né? No caso aqui, os millennials ganham. Mas os livros também estão dentro dessas preferências, digitais ou físicos. Os desejos de aprendizagem, as motivações também mudaram. Eu quero aprender de maneira significativa com os recursos que eu utilizo no dia a dia, através de outras plataformas e outras mídias. A teoria da cauda longa nos ajuda a entender mais esse mundo VUCA. Esse mundo que também é chamado de mundo hipersegmentado. Antes, as empresas estavam, muito seguras de que podiam produzir apenas um produto ou uma linha de produtos específica e elas venderiam muito. À medida que a cultura tem mudado com o grande turbilhão de informações novas, de consumo de conteúdo, o comportamento está se tornando mais segmentado, cada jovem sabe muito bem o seu nicho, encontra o seu nicho nas redes sociais, por exemplo, a sua música, escuta a música por demanda, da maneira que quer, por exemplo, no Spotify, no Deezer, né? Assista ao seu canal do YouTube sem precisar esperar na televisão aquele programa que era colocado de maneira igual para todo mundo. Ele tem a própria TV em casa, ele acessa o Netflix, e no Netflix ele escolhe o filme que quiser, no tempo que quiser, na hora que quiser, no dispositivo que quiser. Esse comportamento de consumo hipersegmentado, ele atinge as escolas. Aquela escola que padroniza a aula, que fornece aquele mesmo modelo de 200 anos atrás, que valoriza as mesmas profissões,
que coloca no pódio aqueles mesmos critérios, essa escola tem se tornado desinteressante para o aluno. No mundo hipersegmentado, esse jovem, ele quer que as empresas produzam produtos específicos para ele. Eles não querem consumir a mesma coisa que o mundo inteiro está consumindo. E aí, quando eu falo em conteúdo, em consumo e, sobretudo, em aprendizagem significativa, eu lanço esse alerta, essa necessidade de pensar a escola como aquela que enxerga esses jovens, que entende as suas necessidades e que atende essas necessidades de maneira única. É por isso que a gente tem falado tanto de educação personalizada, por exemplo. E a gente volta para essa imagem para entender as características dessas três últimas escolas ou educações. A 3.0 é a escola ou a educação da era digital, já, né, do mundo VUCA, da revolução, da quarta revolução industrial. É a escola que começou a utilizar as plataformas digitais para promover aprendizado. As próprias instituições de ensino começaram a ser chamadas de instituições de aprendizado. Os conteúdos, antes frios e transmitidos de maneira passiva, passaram a ser ressignificados. Hoje, a educação 3.0, ela prioriza as competências e habilidades. Os objetos de conhecimento, antigos conteúdos, são significativos à medida que eu sei interpretá-los e aplicá-los. Aplicar é muito mais importante do que armazenar, do que memorizar, do que decorar, por exemplo. É a era do uso dos dados para interpretar o comportamento do aluno e criar jornadas de aprendizagem mais parecidas com ele e, consequentemente, mais significativas. Dentro da educação 3.0, hoje, nós já encontramos algumas variáveis, algumas evoluções, alguns desdobramentos. Por exemplo, a educação 4.0, ela traz como grande importância, como grande centro, objeto, o pensamento computacional, né, a programação e a cultura digital. Não basta apenas utilizar aportes, recursos digitais, dispositivos. É necessário ter cultura digital, é necessário saber programar, é necessário saber decompor um problema e criar soluções. É necessário colocar a mão na massa e aprender fazendo. Dentro dessa linha de evolução, também já existe, sendo criada, ainda desenhada, a escola ou a educação 5.0. Se nós temos jovens que sabem usar plataformas, jovens que sabem resolver problemas, eu preciso também que esses jovens cuidem do seu socioemocional, né? Que esses jovens sejam saudáveis, que esses jovens saibam utilizar as ferramentas digitais para construir um mundo melhor. Não utilizar a tecnologia, por exemplo, para potencializar o poder das bombas atômicas. Usar tecnologias para resolver os problemas da sociedade. Nós temos aí dois conceitos muito valiosos. Hard skill, as habilidades que provêm dos conhecimentos científicos, da prática, dos métodos, e o soft skill, a habilidade que provém da inteligência emocional e da inteligência relacional. É importante ter pessoas utilizando a tecnologia de maneira saudável. 3.0, a tecnologia, né, o domínio da tecnologia. 4.0, essa tecnologia para criar soluções. 5.0, ambientes que estimulem esse jovem na caminhada para o autoconhecimento, para as escolhas com protagonismo, para que eles escrevam a própria história e para que eles se deem bem com os outros, saibam viver bem em comunidade. Esses dados fornecidos pela pesquisa da Microsoft Educação em 2030 acabam reforçando esse sentido que a Educação 5.0 está trazendo. Por exemplo, 30 a 40% das contratações serão feitas com base nas competências socioemocionais. Na mesma pesquisa, uma entrevista feita com empregadores mostrou que 58% dos jovens recém-formados em universidades não têm, na visão dos empregadores, as habilidades socioemocionais, as competências socioemocionais, os soft skills necessários para o novo mercado, para a nova economia. Além da Seagate, Pearson, Microsoft, também há uma outra pesquisa interessante feita pelo Instituto Consumoteca, que mostrou que os jovens eles desejam uma forma de trabalho diferente. A geração X priorizou a satisfação financeira. Lembra que a gente falou, né?
A geração X trabalhou demais e consumiu demais, porque viveu uma escassez muito grande pós-crise do milagre econômico, lá na década de 70. Por um outro lado, a geração Y, da década de 90, 80, 90, ela priorizou demais a realização pessoal, ela acessou a internet pela primeira vez, as redes. Já a geração Z, que segundo a pesquisa da Consumoteca, também é conhecida como Ctrl Z, porque traz as características das duas, ela avança e ela vai um pouquinho para trás, ela avança e ela recua um pouquinho. A geração Ctrl Z ela acredita que é possível unir o trabalho para ganhar dinheiro, para ter segurança e também o prazer. Então é importante, sobretudo, que a educação ela também seja lúdica, ela seja envolvente, ela estimule a criatividade, porque ela é mais divertida, porque assim ela se torna mais significativa, e ao mesmo tempo que as escolas elas abram esse debate para novas profissões, para que o aluno não veja que o seu futuro estará condenado àquilo que ele não quer e àquilo que não dialoga com a sua realidade. É o tempo de olhar para o jovem que quer ter segurança, mas quer ter diversão. É o tempo de olhar para o jovem que quer ser criativo e que é criativo quando se envolve. É o tempo de olhar para o jovem que é protagonista. Bom, eu espero ter contribuído. No final, aqui no último slide, estará o meu contato. Quem quiser saber mais, bater um papo, fica à vontade. Vamos conversar, que eu quero também aprender com você. Mais uma vez, é uma honra participar da Jornada Edu e a gente se vê na próxima. Um forte abraço!